Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar início à parte de finalização da nossa venda. Existe, pessoal, várias formas de finalizar a venda. Eu particularmente gosto de usar dois componentes. Um componente eu ia fazer tipo o que a gente chama de wizard. O wizard seria aquela tela de próximo. Então, eu estou numa tela, eu quero fazer uma tela de próximo, existe um componente para isso chamado wizard. Ou eu particularmente gosto muito de diálogo. O diálogo é uma janela flutuante que abre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no esquema de diálogo. Como que é o diálogo? O diálogo é esse componente aqui, ó. Quando eu clico, ele abre uma janela, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar, no caso, fazendo essa janela, onde nessa janela vai ter os dados de finalização de venda. Na finalização da venda, eu vou precisar saber o horário, vou precisar saber o valor total e vou precisar saber o funcionário que está finalizando a venda. E um botão de finalizar. Vamos começar, então. Para começar, eu vou ter que construir esse diálogo. O diálogo, pessoal, no caso, ele é feito geralmente na tela, na mesma tela que você quer que ela flutue. Só que detalhe, o diálogo, ele tem que ter o formulário dele próprio. Tem horas que até funciona você criar um diálogo dentro de um form, mas geralmente ele traz um pouco de dor de cabeça. Então eu recomendo criar ele fora do form principal. Aqui eu vou criar nele um chamado Dialog, o pDialog. O pDialog, mostrando para vocês aqui, ele tem algumas propriedades que podem ser executadas. Eu vou comentar sobre algumas propriedades, as que eu acho mais importantes. As propriedades mais importantes que eu acho são, no caso, o modal, no caso, o draggable. Deixa eu botar em ordem alfabética, né, para ficar mais fácil explicar. O draggable, o resizable e o, deixa eu lembrar, a outra é o closable. Essas quatro aqui são uma das propriedades mais importantes. O closable é se ele pode ser fechado ou não. Então, pode ser, no caso, eu quero que ele possa ser fechado. Então, é true. O draggable é se ele pode ser arrastado. Então, no caso, se você quer deixar o usuário com liberdade, igual aqui, ó. Aqui, no caso, quando eu abro, eu posso arrastar. Isso aqui é o draggable. Isso aqui de eu fechar, ó, é o closable. Então, eu quero que ele possa arrastar. O resizable, primeiro explicar o resizable. O resizable é se eu quiser, por exemplo, ó, redimensionar, igual tá aqui, ó. Ele redimensiona. Eu, particularmente, não gosto muito de deixar o usuário com liberdade de redimensionar. Por quê também, ó? Percebe que quando ele redimensiona, ele não realinha a centralização do componente. Então, eu, particularmente, não gosto. Então, geralmente, eu deixo falso. O modal é uma das que eu acho mais legal. O modal é aquele efeito assim, ó. Se eu clicar, perceba, eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro, eu consigo clicar aqui embaixo, ó, por baixo dele. Nesse segundo aqui, ó, eu já não consigo clicar embaixo. Ou seja, ele está bloqueado. Ele está bloqueado ao meu acesso embaixo. Eu gosto bastante de usar esse modal. Então, eu coloco o modal true. Então, ele é bastante usado. Aí, o que eu faço? O dialog, ele tem o formulário. Ah, ele tem outras propriedades também, né? No caso, essas aqui são as principais para exibir, mexer com ele. Ele tem, no caso, o título dele, ele chama de header. No header é o cabeçalho dele. Então, eu vou colocar finalização da venda. Então, eu escrever isso aqui. Aí, ele precisa ter o formulário próprio dele, como eu falei. Depois, se precisar, a gente coloca ID nesse form para fazer Ajax. Por enquanto, eu vou deixar sem. Aí, aqui dentro, eu vou desenhar os meus componentes. Então, eu vou colocar... eu vou fazer um Pinel Grid, né? Um Pinel Grid. Aí, esse Pinel Grid, no caso, dentro, ele vai ter um output text, no caso, para exibir... Um output text para exibir o horário, né? Vai ter um output text para exibir, no caso, o horário. O output text para exibir o funcionário. E o output text para imprimir o valor total. Ah, por que você não usou o output label? O output label geralmente é usado quando eu quero dar entrada no formulário. Já quando eu só quero exibir uma mensagem de saída, geralmente é usado o output text.
E aí eu vou colocar outro botão aqui. Então, vou colocar outro painel grid aqui. Vou colocar columns 2, vou colocar dois botões. Eu vou colocar um botão, um command button aqui, no caso, o command button, para eu estar, no caso, o command button para finalizar a venda, né? Então, finalizar venda. E um command button para voltar, né? No caso, vai que eu desisti de... Opa! E um command button para voltar. Aqui, por enquanto, eu vou deixar columns 1, porque ainda eu não coloquei os campos de entrada. Já dá para imprimir? Já dá para imprimir isso aqui e mostrar na tela. Então, aqui, ó, já dá para eu exibir igual esse daqui, ó. Dá para mostrar ele funcionando. Tem até um exemplo aqui, acho que é o login. Deixa eu achar ele. Ele tem um exemplo aqui no site de um exemplo funcionando perfeito de login. Eu não vou lembrar agora onde que está esse exemplo. Se você procurar aqui, um dos componentes que ele mostra um exemplo de login completo. É bem legal o exemplo usando, no caso, usando o Dialog. Deixa eu ver aqui. Aqui, login aqui, ó. Quando você entra nele mesmo aqui, ó, tem login. Aí você abre ele, você vai ver que esse exemplo de login, ele já é até melhor para você seguir do que o exemplo básico que ele mostra. Aqui, ó, no caso ele tem exemplo de login, ó. Quando você clica, ó, aqui como que ele fica, ó, e ele tem esse botão login. Então, a sua vai ficar bem parecida com isso daqui. Tá, como que eu faço para aparecer a minha janela? Para aparecer, eu vou ter que usar um JavaScript para isso. Como? Para eu chamar coisas de JavaScript, muitos estão acostumados a usar ID. Quem já mexeu com HTML puro, sabe que para você usar JavaScript, o componente precisa ter um ID. Para eu usar o JavaScript do Prime, ele não precisa ter ID, ele precisa ter o widgetVar. O que é o widgetVar? O widgetVar nada mais é do que, no caso, eu ter o ID que o Prime Faces precisa. Então, eu vou ter que criar, no meu caso aqui, ele cria, ó, se você pegar aqui, ó, um widgetVar, ó. Ele cria aqui essa variável. Essa variável, o widgetVar, é uma variável, é um nome de variável mesmo, que é usado depois para você referenciar no JavaScript do Prime. Tá, vamos fazer isso então. Eu vou vir aqui, então, vou fazer o seguinte, então. Eu vou ter que criar um botão de finalizar a venda. Se você rodar, ele ainda não vai mostrar nada. Se eu vir aqui, ó, Run Server. Se eu rodar, apesar de eu ter desenhado a tela, ele não vai mostrar nada ainda, porque por padrão, ele é oculto. Então, ele é oculto, então ele não vai exibir para nós o componente. Estou mostrando para vocês aqui, só para vocês verem que ele não vai estar mostrando o componente para nós. Vou esperar meu Tomcat carregar só aqui. Então, novo aqui. Aí, ó, percebam que não apareceu aí na janela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, um botão finalizar. Posso colocar ou do lado, vou até ver como fica melhor, ou eu ponho aqui embaixo do meu valor total, ou eu vou pôr aqui à direita dele. Vamos ver como vai ficar. Eu vou colocar aqui, então, eu vou criar aqui um painel grid. Um painel grid aqui. E vou colocar no meu painel grid aqui, columns 1. Vamos ver como que vai ficar, se vai ficar bom. P2.command button. Aí eu coloco, no caso, value. Aí eu vou chamar ele de finalizar. Para eu saber que eu quero finalizar a venda. Então, vou chamar de finalizar venda. Aí eu vou vir aqui. Vamos ver como vai ficar ele aqui, se vai ficar muito ruim. Não, bom que ele não paginou, ficou bom, ó. Botão finalizar venda. Agora, o que eu vou fazer? A hora que eu, no caso, clicar nesse botão finalizar venda, ele vai abrir para mim o meu painel grid. Então, como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, se você clicar por enquanto, ó, ele não faz nada. Para fazer isso, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui no seu Dialog, você vai ter que criar um widgetVar. Lembrando, o widgetVar é como se eu criasse uma variável, um objeto que representa o diálogo. Geralmente o pessoal coloca WV para dizer que é um widgetVar. Aí eu coloco
no caso, DLG de diálogo, diálogo, depois finalizar venda. Eu abreviei aqui. Então, WV de WideGetVar não é obrigatório, pessoalmente coloca DLG fim venda. Chamei com esse nome aqui. Então, esse nome que eu inventar aqui é o nome que eu vou utilizar para eu chamar ele. Como? Vamos lá no botão finalizar venda aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu ensinei para vocês o Action Listener e o Action. Esses dois servem quando eu quero chamar a parte Java. Quando eu quiser chamar o JavaScript, eu uso o onClick nele. O onClick nele, no caso, ele não vai chamar a parte Java, ele sabe que é JavaScript. Aí, o que eu faço? Eu escrevo PF. PF é a abreviatura de Prime Faces. O PF, ele serve para ele buscar componentes Prime Faces na sua aplicação. Então, aqui eu passo para ele, entre aspas simples, o WideGetVar de quem que você quer procurar. Aí eu quero procurar o WV DLG fim venda. O que ele vai fazer? Ele vai procurar na sua árvore de componentes se existe esse componente. Aí, depois de achar, aí ele pode fazer ponto show. Então, eu preciso colocar esse comando pf aqui. É como se fosse um buscar componente na árvore dos componentes do Prime. Aí, o que ele encontrar, eu dou ponto show nele. Agora, se você testar, deixa eu até botar um gravar aqui, né? Acho que gravar fica melhor. Botão gravar ou salvar. A gente está usando o padrão salvar, né? Vamos pôr salvar. Vamos pôr salvar nesse botão. Agora, se eu testar aqui agora, eu vim aqui, refresh. Vim aqui, finalizar venda. Aí, ó, ele abriu para mim, ó. Só que perceberam que ele abriu com um problema, ó. O problema que ele abriu aqui. O que é esse problema aqui? O problema é o seguinte, eu tenho que falar que esses dois aqui estão dentro do mesmo corpo. Eu tenho que falar que esse cara vai sobrepor essa janela aqui, ó. Ele abriu, mas no caso ele não está sobrepondo. E se você testar o exemplo dele aqui, no exemplo dele está funcionando perfeitamente, ó. Aqui ele fez certinho. Isso é uma daquelas coisas que no site do Prime que você pega para ver, e se você comparar o seu, ó, não tem nada diferente. Isso é uma daquelas coisas que eles não contam, que você vai descobrir em fóruns. O que faltou? Faltou eu colocar uma propriedade aqui chamado append. No caso, o append. O append, no caso, ele serve, no caso, para eu dizer a quem que ele está atrelado. Então, eu quero dizer quem que vai aparecer em cima de quem. Como que eu vou fazer isso? Eu coloco nesse aqui, append to. Aí, o que eu faço? Eu coloco assim, arroba, abro e fecha parênteses, e aqui dentro eu escrevo body. Agora, se você vier aqui testar, deixa eu testar aqui, apertar, aí, ó, deu certo, ó. O que é isso que eu fiz? Aqui eu estou querendo dizer que ele está atrelado ao corpo, então ele sempre tem que ficar por cima de quem vier. Então, se tiver vários, ele vai ficar por cima. Então, para isso que serve esse comando aqui. Só que você olha no exemplo do site, não tem, né? Isso é daquelas coisas que você só descobre nos fóruns, ou na documentação mesmo, se você pegar para ler. E estranho que no site, com certeza, ele está usando, mas não aparece no código de exemplo. Então, você tem que colocar isso daqui para que ele apareça por cima. Tá, como que eu fecho agora? Para fechar, no caso, ele tem a opção de vir aqui no X, ou se eu quiser, eu tenho o botão voltar também. Só que o botão voltar não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o botão voltar também funcionar. Então, vou vir aqui então. Até eu vou trocar aqui, vou colocar dados da venda, né? Melhor do que finalização da venda. Vou vir aqui no botão voltar. Vou colocar um onClick nele. Aí no onClick nele, eu vou usar o comando pf novamente, para eu buscar ele. Então, colocaria entre aspas simples. Então, eu vou buscar o meu darling, só que aí eu vou usar o ponto hide. O ponto hide serve para ocultar. Por padrão, quando você aperta o X, ele está fazendo um hide. Então, voltar agora, ó, ele ocultou agora. Ó. Então, agora, se você vier aqui e tiver adicionado várias coisas, finalizou. Ah, desistiu de voltar. Ah, vim aqui, desistiu de voltar. Ó. Agora, ele fecha. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer os dados começarem a aparecer aqui, né?
os dados começarem a aparecer aqui, para a gente começar, no caso, a fazer os dados aparecer aqui, para a gente começar mesmo a fazer a parte de finalização. Mas por enquanto, pessoal, para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui. O objetivo dessa aula, então, é a gente conseguir mostrar e fechar o dialog. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a parte de mostrar os dados no diálogo, porque vai envolver alguns conceitos que eu vou precisar estar explicando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços, até a próxima.